Então, pessoal, vamos para a gravação aqui da primeira questão que a gente vai resolver e tirar a dúvida de vocês aqui, para quem ficou com dúvida. Então, a questão é a seguinte: no esquema abaixo, determine, respectivamente, a corrente e a tensão de cada resistor. Sabemos que a tensão total aplicada entre os pontos A e B é de 30 volts. Então, a gente tem aqui, ó, esse esquema, um circuito simples, partindo de A para B. Ele quer saber a corrente que passa em A e chega em B, sendo que entre A e B tem dois resistores, o R1 e o R2. O R1 vale 4 ohms e o R2 vale 6 ohms. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é o seguinte: para eu achar a corrente, eu vou precisar usar a lei de Ohm, a primeira lei de Ohm. O que a primeira lei de Ohm fala? Que a corrente é igual a tensão dividido pela resistência. E aí, que tensão é essa que eu vou usar? Eu vou usar a tensão total, que é a de 30 volts. Agora, que R é esse que eu vou usar? Eu vou usar o REC, a resistência equivalente. Como esse circuito é um circuito que está em série, só tem um caminho para passar de A até B, então eu sei que a corrente elétrica aqui vai ser a mesma. Então, a corrente que vai passar em R1 é a mesma corrente que vai passar em R2. Então, essa vai ser a corrente total. Só que, para saber essa corrente, eu vou precisar saber quem é essa resistência equivalente. Como a gente sabe que o circuito em série, a resistência equivalente é a soma das resistências, R1 mais R2, então a resistência equivalente é igual ao valor de R1, 4 mais o valor de R2, que é 6. Então, vai ser igual a 10 ohms. Então, achei a resistência total, a resistência equivalente. Aí, o que eu faço? Vou pegar esse 10, vou substituir no lugar do REC e o 30 no lugar do U. Então, vai ficar corrente elétrica é igual a 30 dividido para 10. Então, eu tenho que a corrente elétrica, 30 dividido para 10, 3. A corrente é de 3 amperes. Então, matei a primeira pergunta. Ele queria achar a resistência, ele queria achar a corrente. Achei 3 amperes. Aí, ele quer saber agora a tensão em cada resistor. Como no circuito em série a tensão se divide, então quer dizer, esses 30 volts aqui, uma parte vai ficar em R1 e a outra parte vai ficar em R2. Agora, que parte vai ficar aqui e que parte vai ficar aqui? Então, eu vou para a lei de Ohm e vou fazer a tensão. Tensão 1 no resistor R1. Então, vai ficar tensão 1 igual a R1 vezes I. Tensão 1 é igual ao valor de R1, 4, vezes o valor de I, que eu acabei de achar, 3. Então, a tensão 1 é igual a 4 vezes 3, 12. Então, vai ficar 12 volts no R1. Agora, a tensão 2. Tensão 2 vai ser o valor de R2 vezes o I. Tensão 2 é igual ao valor de R2, que é 6, vezes o valor de I, que é 3. 3 vezes 6, 18. Então, eu tenho 18 volts no R2. Então, 18 mais 12, 30 volts. Então, eu tenho a resposta final aqui agora. A corrente é de 3 amperes. Em R1 ficou 12 volts e em R2 ficou 18 volts. Então, a opção que eu tenho que marcar, 3, 12, 18. Então, essa seria a opção correta. Continuando aqui agora, pessoal, na próxima questão,
o que eu tenho? Na associação em série abaixo, a tensão sobre o resistor R2 é de 6 volts. Determine a tensão de cada resistor e a tensão total. Então, beleza. Olha só. Aqui, com esses dados aqui, ó, com esses dados do problema, eu já mato a minha questão aqui. Por quê? Como no início ele já falou que o circuito está em série, você logo tem que pensar o seguinte: a corrente que vai passar em R1 é a mesma que vai passar em R2 e é a mesma que vai passar em R3. Então, o que eu faço aqui? Eu simplesmente acho a corrente que está passando em R2 e depois eu vou usar a mesma corrente em R1 e R3. Então, eu vou pela primeira lei, né? Vou usar que corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Nesse caso aqui, eu vou usar o valor de R2, porque eu tenho o valor de R2 e eu tenho a tensão que está em R2. Então, eu vou achar a corrente aqui. Então, a tensão que vai passar em 2, dividido pela resistência 2, eu vou ter a corrente do sistema. Então, a corrente é igual, valor de U2, 6 volts, valor de R2, 2 ohms. 6 dividido para 2, 3. Eu tenho, então, uma corrente aqui de 3 amperes. Essa corrente de 3 amperes, ela passa em R2, é a mesma que está passando em R1 e é a mesma que está passando em R3. Então, aí, eu já mato a outra, que eu achei a corrente. Agora, o que ele quer? Ele quer achar a tensão que está em R1, a tensão que está em R2 e a tensão que está em R3. Então, ó, tensão em 1 vai ser o valor de R1 vezes o valor de I que eu acabei de achar. Tensão 1 é o valor de R1, que é 4 ohms, vezes o valor da corrente que eu acabei de achar, 3 amperes. Tensão 1 é igual a 3 vezes 4, 12 volts. Matei a tensão 1. A tensão 2 o problema já deu, eu não preciso achar, que foi 6 volts. Agora eu venho aqui, acho o 3. O 3 vai ser o valor de R3 vezes o I. O 3 é igual ao valor de R3, 8, vezes o valor de I que a gente achou no início, 3. O 3 é igual a 3 vezes 8, 24 volts. Então, achei todas as opções. Ó, R1, a tensão em R1, 12 volts. Em R2, o problema já deu, 6 volts. E em R3, 24 volts. Então, a opção marcar, a primeira opção. Pessoal, agora a gente chegou numa questão que é um pouquinho mais elaborado, entendeu? Vai prestar mais atenção aqui. Olha só, o que está pedindo aí? O resistor X tem uma tensão de 6 volts. Determine o valor desse resistor. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber o valor desse X, que é o que passa em R2. E aí, o que eu tenho que prestar atenção aqui? Olha só, o único dado que eu tenho é os 6 volts, que é a tensão que tem em R2, 30 volts, que é a tensão total, o valor de R1, 2 ohms, e o valor de R3, 6 ohms. Aí fica naquela dúvida, olha só, se eu for achar a corrente total, eu vou precisar da tensão total e vou precisar da resistência total, que é o REC. Só que, como que a gente sabe? O REC, ele sai de quê? Sai do valor de
R1 mais R2 mais R3, certo? Esse seria o valor dele. Só que o valor desse REC vai ficar meio complicado para mim, porque eu tenho o valor de R1, vale 2, mas o valor do R2 eu não tenho, que é X, e o valor do R3 é 6. Então, eu não posso somar número com letra. Então, o que acontece? Esse REC aqui, como que esse REC fica? O REC vai ficar 2 mais 6, 8. 8 mais X. Então, se eu substituir aqui, vai ficar o U total, 30 volts, dividido por 8 mais X. E aí, eu não vou conseguir descobrir o valor do I, porque eu não tenho o valor do X. Então, aí que mora o problema. Ele quer achar o valor do X. Agora, se eu pegar aqui o I2, que é a corrente que passa em 2, que a gente sabe que é a mesma, e pegar o valor de U2 e dividir por R2, eu vou achar a corrente total também, que é a mesma corrente. I2 é a corrente que passa em R1, R2 e R3. Como que ficaria? Ficaria I2 igual ao valor de U2. U2 ele deu 6 volts. 6 volts dividido pelo valor de R2, que de novo eu não tenho, que é o X. Então aí que fica o problema. Para eu achar o I total, usando a tensão total e a resistência total, acaba ficando um X. Para eu achar a corrente total que passa em R2, eu tenho o 2, que é 6, mas eu não tenho o valor de R2, que também é X. Mas a gente sabe o quê? Um circuito em série, a corrente total é a mesma corrente que passa em I2, que passa em R1, que passa em R2, que passa em R3. Então, é o mesmo valor. Então, já que é o mesmo valor, o que eu faço aqui? Eu vou igualar. Eu vou falar que I1, que I é igual a I2. Então, ó, vou passar aqui para mais espaço. Ó. Eu tenho que I é igual a I2, porque eles são iguais. No circuito de série, a corrente total é a mesma corrente que passa em cada resistor. E aí eu vou substituir o valor de I. Qual foi o valor de I? O valor de I é U dividido por REC. Qual o valor de I2? É o valor de U2 dividido por R2. Agora só vou substituir aqui. Quanto que vale o U? O U total, 30 volts. O REC nós achamos lá, o REC vale o quê? 8 mais X, igual. O U2, o problema deu também. O U2 vale 6 volts. E o valor de R2 a gente viu lá, que é o X. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho uma igualdade entre duas razões, então eu tenho uma proporção. Eu vou multiplicar cruzado. Então, eu vou multiplicar aqui, 30 vezes X, 30x, igual, agora, 6 vezes 8 mais X. 6 vezes 8, 48, mais 6 vezes X, 6x. Aí, o que eu venho fazer aqui agora? Eu vou arrumar. Jogo esse 6x positivo para o outro lado negativo. Então, ficou 30x menos 6x igual a 48. Diminuo aqui, 30x menos 6x, 24x, igual a 48. Para encerrar, isolo x, x é igual a 48. 24 está multiplicando, vem para o outro lado dividindo. Então, eu tenho que x é igual a 48 dividido para 24. 48 dividido para 24, 2. Então, achei o valor de x.
2, que é o que ele quer. Lá no início da questão, o que ele tem? O resistor X tem uma tensão de 6 volts. Determine o valor desse resistor. Então, ele quer achar o valor de X. O valor de X a gente acabou achando. X vale 2. Então, o valor desse X é 2. Então, eu venho aqui e vou marcar a opção 2. Então, pessoal, vamos para outra questão agora, um pouquinho mais tranquila. No circuito a seguir, qual é a leitura do amperímetro? Então, aqui é o amperímetro que está ligado no circuito em série. Tem um caminho só percorrendo, um fio só ligado nos terminais da bateria. Então, o que acontece? Esse aqui, o amperímetro, ele é um aparelho que mede corrente elétrica. Então, ele quer saber a corrente elétrica que passa nesse amperímetro. Como é um circuito elétrico, a corrente que passa nesse circuito aqui é a mesma corrente total, é a mesma corrente total. Então, o que eu faço? Vou achar a corrente total. Os dados estão todos bonitinhos aqui para mim. Eu tenho a resistência, só tenho um resistor, 50, e tenho a tensão, que é de 10 volts. Então, tá tudo bonitinho aqui para gente. É só eu vir aqui e achar a corrente. A corrente que vai passar no amperímetro é igual a tensão dividido pela resistência. A corrente é igual a tensão, que é de 10 volts, dividido pela resistência, que é de 50. Então, eu tenho aqui 10 dividido para 50, e é igual, eu vou dividir aqui 10 para 50, 10 dividido para 50, posso cortar 0 com 0 aqui, ficou 1 dividido para 50, 1 dividido para 5, não dá, 0, coloco um 0 aqui, ficou 10, 10 dividido para 5, 2, 2 vezes 5, 10, 10 menos 10, 0. Então, a corrente que passa no amperímetro é uma corrente de 0,2 amperes. Então, pessoal, agora a gente vai para a última questão. Dois resistores de resistência R1, 5 ohms, e R2, 10 ohms, são associados em série, fazendo parte de um circuito elétrico. A tensão U1, medida nos terminais de R1, é igual a 100 volts. Nessas condições, determine a corrente que passa por R2 e a tensão em seus terminais. Aqui, gente, é circuito em série. A corrente que vai passar em R2 é a mesma corrente que vai passar em R1. Então, se eu acho a corrente que passa em R1, é a mesma corrente que passa em R2. Por que isso? Porque é um circuito que está associado em série. E aí, eu sabendo que está associado em série, eu já mato. Eu tenho o valor de R1? Tenho. Tenho o valor da tensão que passa em R1? Tenho. Então, eu acho a corrente I1. Então, a corrente I1 é igual a tensão 1 dividido pelo resistor 1. Só que a tensão 1, como é um circuito em série, a corrente que passa no resistor 1 é a mesma corrente que passa no resistor 2. Então, eu achando o I1 é a mesma coisa que achar o I2. Porque a corrente é a mesma no circuito em série, a corrente não se altera. Então, I1, valor de U1, 100 volts, não preciso botar esse V, né? 100, dividido pelo valor de R1, que está aqui, 5. O I1 é igual a 100 dividido para 5, 20 amperes. Logo, o I2 também vai ser 20 amperes. Então, achei a corrente. Agora, o que ele quer? Achou a corrente que passa em R2, ele também quer a tensão no R2. A tensão no R2, como é o R2, U2. U2 é igual a R2 vezes o I, que a gente acabou de achar. Tensão em R2 vai ser o valor de R2, que agora é 10, vezes o valor da corrente que nós achamos, 20. Tensão 2
é igual a 10 vezes 20. 10 vezes 20, 200 volts. Então, no resistor 1, eu tenho 100 volts. No resistor 2, eu tenho 200 volts. Aí, o que ele quer saber? Determine a corrente que passa em R2, 20. E a tensão em seus terminais, 200. Então, a opção 20 amperes e 200 volts.